Olá, aqui é o engenheiro Kelvin. Hoje nós vamos falar sobre uma técnica de aplicação de contrapiso para prevenir a possibilidade de fissuras em piso e até mesmo recalque do piso. Então vamos lá. O contrapiso que nós vamos tratar aqui é o contrapiso armado. Como assim? É simples. Nós vamos aplicar uma tela soldada dentro do contrapiso. É uma técnica que nós utilizamos, eu como também trabalho no serviço público como fiscal de obra, nós exigimos das empresas que realizam as obras públicas do nosso órgão que seja feito o contrapiso armado. Qual é a vantagem? Bom, o contrapiso, ele é uma camada de concreto executada sobre uma base, de solo compactado. O problema é que esse solo compactado normalmente é um solo que não tem uma compactação natural. Ele é um solo que ele é lançado depois que é feita a viga baldrame no entorno da área do pano de piso. Então você vai fazer o aterro entre as vigas baldrames, vai compactar isso aqui, normalmente de forma manual, apiloado, Depois você vai lançar uma camada de brita para dar um isolamento entre o contrapiso e a camada de base, e enfim você lança o contrapiso. O problema é que a compactação realizada principalmente nas regiões próximas a estruturas, como é o caso da viga baldrame, ela vai ser uma compactação não tão eficiente quanto a compactação feita no meio do pano de piso. Isso ocorre por precaução. Quando você vai apiloar essa camada de base, onde está próximo à estrutura, obviamente você vai tomar mais cuidado, você vai apiloar uma quantidade menor de vezes do que na região do interior do pano de piso. Então, no meio, no centro, você vai ter uma camada de base mais compacta e nas regiões próximas às estruturas você vai ter uma compactação inferior. Então você vai ter essa diferença do nível de compactação. Com isso, se você tiver uma carga maior ou até mesmo uma acomodação do terreno, isso vai provocar talvez um recalque, talvez uma fissura no piso, na camada de piso lá em cima, reflexo de toda uma deformação da base, do contrapiso, da camada de regularização e, por fim, isso resultando em fissuras no piso. A aplicação de armadura no contrapiso, ela vai uniformizar os esforços, vai distribuir os esforços de forma uniforme em todo o pano de piso. Como é que faz? A técnica que nós utilizamos no serviço público é a seguinte: feita as vigas baldrames do entorno, você lança o solo para o reaterro entre baldrames num nível inferior, que seria em torno de 5 centímetros abaixo do topo da baldrame. Isso a camada de base já compactada. Após a compactação, em torno de 5 centímetros abaixo do topo da baldrame. Então você lança um lastro de brita de 5 centímetros, também faz o apiloamento, a compactação manual, e então você vai fazer o contrapiso. Nós costumamos
pedir para que seja colocada uma lona, aquela lona preta, aquela lona plástica preta, para você fazer esse isolamento entre as camadas que estão expostas à umidade da camada que nós vamos lançar o concreto, que é o contrapiso. Então, colocada a lona plástica, nós vamos colocar também os separadores da armadura, para que a armadura fique em torno de 3,5 cm da lona. Quer dizer, ela vai ficar colocada no meio do nosso contrapiso. Então nós colocamos esses espaçadores. Aquele pode ser um chapéu feito com ferro de 1/4, por exemplo, dobrado em forma de chapéu, e aí você amarra a armadura para ela ficar a 3,5 cm da lona. Então, colocada a armadura com esses espaçadores, faz-se o lançamento do concreto e o seu consequente sarrafeamento. É importante notar que a camada de contrapiso fica acima, ela começa acima do nível da baldrame. E, portanto, a gente tem que ter pelo menos algumas fiadas de alvenaria levantadas antes de ser feito o contrapiso. O ideal, na verdade, é que já tenha sido feito, toda a parede tenha sido erguida em todo o pé direito. Então é isso. Essa camada de contrapiso armado, ela vai prevenir fissuras ocorridas ou por recalque ou por excesso de carga, ou fraqueza da camada de base devido a um apiloamento insuficiente. Ok? Até a próxima.